Boa noite, graça e paz. Vamos ler Zacarias 4, de 1 a 10. Amém? Amém. O anjo que falava comigo voltou e me despertou como se desperta alguém do sono. Ele me perguntou: o que você está vendo? Respondi: vejo um candelabro todo de ouro e um vaso de azeite em cima com as suas 7 lâmpadas e 7 tubos, um para cada uma das lâmpadas que estão em cima do candelabro. Junto ao candelabro vejo 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e a outra à esquerda. Então perguntei ao anjo que falava comigo: meu Senhor, o que é isto? O anjo que falava comigo disse: você não sabe o que é isto? Respondi: não, meu Senhor. Ele prosseguiu e me disse: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Quem é esse, ó grande monte? Diante de Zorobabel, você será uma planície, porque ele colocará pedra de remate do templo em meio a aclamações. Haja graça e graça para ela. Novamente a palavra do Senhor veio a mim dizendo: as mãos de Zorobabel lançam os alicerces deste templo, e as mãos dele vão terminar a construção, para que vocês saibam que o Senhor dos Exércitos é quem me enviou a vocês. Pois quem despreza o dia dos humildes começos, esse ficará alegre ao ver o prumo nas mãos de Zorobabel. Aqueles 7 olhos são os olhos do Senhor, que percorrem toda a terra. Amém. Agora vamos orar pelos pedidos de oração. Alguém tem algum pedido para botar aqui? Pai amado, Pai bendito, engrandecido seja o teu nome, Pai. Te glorificamos nesta hora, Pai, bendizemos o teu nome, Pai. E queremos, Senhor, a ti, Senhor, por cada pedido que aqui está que colocaram, Pai. Tu sabes o que está escrito em cada um deles, Senhor. Tu sabes das necessidades, Senhor. Oh, Pai, Tu és o Deus Todo-Poderoso, Senhor. Basta só uma palavra Tua, Senhor, e tudo acontece, Pai. Que Tu venhas, Senhor, no nome de Jesus, Pai, restaurando lares, Senhor, restaurando casamento, Pai. Oh, Senhor Jesus, vem, Senhor, restaurando jovens drogados, Pai, que Tu venhas libertando, que Tu venhas tirando da escravidão, que Tu venhas tirando as amarras, Senhor, dos vícios, Senhor. Oh, Pai, no nome de Jesus, Senhor, opera, Senhor, nas enfermidades, Senhor, que Tu venhas trazendo cura, Pai. Oh, Senhor Jesus, Tu sabes de todas as coisas, Senhor. Por isso nós oramos a Ti, Senhor, crendo no Teu poder, crendo que Tu és o Deus que pode todas as coisas, Pai. Hoje já Te agradecemos por cada pedido que aqui está, Senhor, porque cremos que será feito conforme a Tua vontade, Pai. No nome de Jesus. Amém. Assim vamos separar nossos dízimos e ofertas. Senhor bendito, louvado seja o teu nome. Nosso coração se alegra muito nesta noite, Senhor, por mais um ano nesta casa, Pai, proclamando o Evangelho da salvação. Obrigado, Senhor, por esta porta aberta aqui. Te pedimos, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, que
continuemos muitos anos ainda, Pai, proclamando a Tua palavra, em nome de Jesus. Mas prosperar, Senhor, todas as ofertas estarão sendo oferecidas nesta noite, Pai, em nome de Jesus, e graça e sabedoria a quem vai administrá-las, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Longe de mim esteja gloriar-me, a não ser na cruz, por meio dela estou crucificado para o mundo. Longe de mim esteja gloriar-me, a não ser na cruz, por meio dela o mundo está crucificado para mim. A minha glória é exaltar ao meu Senhor Jesus, por quem me libertou do império das trevas. A minha glória é proclamar o meu Senhor Jesus, foi quem me libertou pelo poder da cruz. Longe de mim esteja gloriar-me, a não ser na cruz, por meio dela estou crucificado para o mundo. Longe de mim esteja gloriar-me, a não ser na cruz, por meio dela o mundo está crucificado para mim. A minha glória é exaltar ao meu Senhor Jesus, foi quem me libertou do império das trevas. A minha glória é proclamar o meu Senhor Jesus, foi quem me libertou pelo poder da cruz. A minha glória é exaltar ao meu Senhor Jesus, foi quem me libertou do império das trevas. A minha glória é proclamar o meu Senhor Jesus, foi quem me libertou pelo poder da cruz. Foi quem me libertou pelo poder da cruz. Graça e paz. Feliz aniversário, igreja. É dia de celebração, dia de gratidão ao Senhor por esta obra, aquilo que Ele vem fazendo através da sua vontade nesta congregação. Hoje é dia de festa, hoje é dia de celebração. Aleluia, amém. Eu quero meditar com vocês sobre a igreja. A igreja é o corpo de Cristo em crescimento. Vamos dizer juntos? A igreja é o corpo de Cristo em crescimento. Mais uma vez, a igreja é o corpo de Cristo em crescimento. Então vamos ler isto
em 1 Coríntios, capítulo 12, do verso 12 ao 27. 1 Coríntios, capítulo 12, do verso 12 até o verso 27, nós vamos ver essa verdade, que a igreja é o corpo de Cristo em crescimento. Assim diz a palavra. Eu não vou pedir para você levantar, porque não vai haver muita movimentação. Amém? Mas o seu coração esteja reverente à palavra de Deus. Amém. Diz assim a palavra: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, constituem um só corpo, assim também é com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo ele fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como ele quis. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? É certo que há muitos membros, mas um só corpo. Os olhos não podem dizer à mão, não precisamos de você. E a cabeça não pode dizer aos pés, não precisamos de vocês. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. E os que não parecem menos dignos no corpo, a estes damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra, ao passo que os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo, mas para que os membros cooperem com igual cuidado em favor uns dos outros, de maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo e individualmente membros deste corpo. Vamos ler o verso 27 junto? Ora, vós sois o corpo de Cristo e individualmente membros deste corpo. Pai, nós te bendizemos pela tua palavra. Ela é a tua palavra, ela é a tua voz. Dá-nos ouvidos para ouvi-la. Dá-nos coração para obedecê-la. Dá-nos vida para viver através desta palavra. Para a glória do teu nome em Cristo Jesus. Amém. Igreja é o corpo de Cristo em crescimento. A igreja. 3 anos de vida nessa congregação, que Deus trabalhou, tem estabelecido essa congregação. E como essa igreja, pequena igreja, essa pequena localidade, essa pequeno membro, essa igreja local, deve crescer como parte do corpo de Jesus Cristo. O que nós vamos perceber é isso. Essa pequena igreja aqui, na Rua do Rio, como é que ela deve crescer? Quem é? O que ela é? E como ela deve crescer? O que é isso? Nós precisamos meditar nisso. Porque às vezes nós entendemos muito pouco o que é igreja. Há muita distorção no conceito de igreja. E nós vamos pensar nisso. Hoje, na maioria das igrejas e ministérios, nós temos observado que muitos não têm a visão real do que significa o corpo de Cristo. A maior parte das manifestações evangélicas e cristãs por aí não conhecem nem o que é o corpo de Cristo. Não tem visão. Muitas dessas igrejas que nós vemos por aí,
pequenas ou grandes. Elas têm uma visão, às vezes elas têm uma visão de que igreja é uma empresa. Inclusive tem igreja que pastor hoje não chama mais pastor, mas chama CEO. O líder da igreja é CEO. Gestor. É o CEO. CEO é o líder da igreja. Como o CEO é o líder, é o presidente de uma empresa. Eles estão pegando esses valores do mundo e colocando na igreja. Pastor, o líder da igreja é o CEO, os pastores da igreja são gestores. Ou gestor é a mesma coisa que gerente. Gerente. Porque as igrejas e empresas são, cada lugar, cada igreja local dessas igrejas e empresas são pontos de venda. Então, tem gente que tem a perspectiva de igreja como uma empresa. Inclusive, age, lida e trata a igreja como empresa e o objetivo são mercadológicos. Tem outro tipo de gente que entende a igreja como um clube. É lugar que a gente vai lá para se divertir. É ou não é? E está cheio de igreja assim? Eu fui a uma igreja em São Paulo, do lado da casa da minha filha, eu passei em frente. É a sede de uma grande igreja do Brasil. E ela é um clube, é uma boate. Gente, quando a gente entra nesta igreja, você entra num hall de entrada, tem um shopping. Tem um shopping, tem um bar. Tem um shopping, tem um bar. Elas são tão bonitas, tiraram toda a minha atenção. Então, igreja são igrejas clubes, ou igreja para que as pessoas vão para se divertir, para estar bem, para receber coisas. Então, eu entrei nesta igreja, quando eu entrei, o hall era assim, a igreja era toda escura, depois tinha uma grande cortina assim, que dava para lá, para o templo. Quando eu entrei dentro do templo, eu fiquei assustado. Não tinha uma cadeira. Todo mundo de pé. Um palco enorme lá, com um telão enorme lá. E todo mundo de pé. Aí eu pensei, gente, a irmã Maria não vai poder vir nessa igreja. As minhas queridas não vão poder ir nessa igreja. Que é um clube. Tem gente que vê igreja assim. Tem outras igrejas que essa igreja também é igreja show, né? É luzes, câmera, ação. Quando o pastor vai entrar, tem... Aí um holofote, solta aqueles negócios de... Sabe o nome? Gelo seco. Aí chegou o grande pastor. Igreja show. Tá assim, né? Tem outro tipo de igreja que é a igreja gospel. Eu já chego lá. A igreja gospel hoje em dia não é mais nome de igreja. A igreja é church. Não é a igreja church, a igreja tem. E a igreja, cada nome que tem, né? Bola de neve, ponte, rio, árvore. Reino. O quê? Tem reino também. Reino. Farol. Farol. A igreja perdeu. Então, deixa eu dizer uma coisa. Todo esse tipo que é chamado de igreja não é o corpo de Cristo. Porque o corpo de Cristo, numa igreja church, você não é o que Jesus está ensinando, o que Paulo está ensinando aqui nesse texto. Por exemplo, Paulo, nós vamos ver, se um cuida do outro, como é que as nossas queridas irmãs poderiam chegar nesta igreja e sentar no culto? Como é que Lindinha podia passar um culto de 2 horas de pé? Sai do chão.
Então, que bênção. Ninguém vai poder sair daqui até. Nessas igrejas são feitos tantos planos, tantos projetos. E os projetos desta igreja, assim, quantos membros, quantas pessoas que esta igreja tem que alcançar. Vamos fazer um projeto aí. E nós já pecamos assim, né? Qual é o alvo desta igreja? Quantos membros? Quantas igrejas, quantas congregações nós vamos abrir e quanto nós queremos nesse ano. Neste ano nós vamos batizar 263 pessoas. Glória a Deus. Isso aí nós já fizemos. Põe um alvo aqui. Cada célula tem que trazer 10, tem que batizar 10. Essas igrejas têm esses alvos. Os alvos são numéricos, metas. E nessas igrejas, o objetivo é quantas células, quantos membros, quantos foram, voltaram. Também são igrejas que estão preocupadas com os seguidores. Vamos colocar a nossa igreja na mídia, no YouTube, no Instagram, e vamos ver quantos likes deram na nossa igreja. Quantos seguidores nós temos nas redes sociais. Quantas pessoas estão nos seguindo. E aí nós já temos 2 milhões de seguidores na nossa igreja. Essa é a perspectiva. Queridos, quando a igreja anda por este caminho, ela perdeu a visão do que é igreja. Ela perdeu a visão do que é a igreja de Jesus Cristo. Nós vemos, perdeu a visão do que realmente tem valor para Deus na edificação da igreja. Essas pessoas perderam o valor. E o valor está na palavra de Deus. E nós vemos muitos outros movimentos que defendem a ideia cristã de servir e desenvolve muitas atividades. Por exemplo, igrejas, a gente precisa ser uma igreja acolhedora, nós precisamos ser uma igreja inclusiva, porque nós precisamos, para atrair muita gente, nós precisamos abrir mão de princípios e valores para que a gente possa ter muita gente. Nós precisamos ser inclusivos. Nós precisamos ter uma igreja confortável, uma igreja que tem bancos, poltronas de cinema. Tem igreja que tem até pipoca na hora do culto, para o povo comer. O povo pode entrar comendo a pipoca, porque na entrada tem o shopping que vende todas as coisas para você participar. O preocupado com inclusão, com conforto, mas estas pessoas, essas igrejas não estão trabalhando nos valores cristãos. Os valores cristãos são chamados geralmente de doutrina. Amém, querido? Amém. Valores cristãos, princípios cristãos são chamados na Bíblia de doutrina. Eles estão abrindo mão da doutrina para se tornar uma grande igreja, uma importante igreja, uma influente igreja. Existem muitos para que essas igrejas cresçam, elas precisam abrir mão de muitos princípios doutrinários, elas precisam distorcer muitos valores bíblicos, que esses valores, essa inclusão e essa destruição dos valores, elas vão entrando sutil. Ela não entra de uma vez, ela vem devagarinho, tira uma coisa aqui, coloca uma coisa aqui, coloca isso, não tem nada a ver. Besteira. Você já conhece o demônio besteira? Já? Todo mundo conhece o demônio besteira? Isso aí é só um problema. Vamos adequando aqui. Afinal de contas, a gente precisa estar aculturados.
Cuidado. Nós não podemos ter cuidado de se aculturar, de se amoldar ao mundo para destruindo valores da Bíblia cristã. E esses erros, estes enganos têm entrado de forma muito sutil, infiltrando-se tanto em pequenas igrejas como em grandes igrejas. Esta pequena igreja aqui, se ela não estiver fundamentada na doutrina, já ela vai começar a desviar-se, mesmo sendo pequena. Ela não precisa ser grande, basta ser pequena ou grande. Ela se desviando da doutrina, ela vai começar a se tornar uma igreja chamada cristã, mas sem os valores cristãos. Esses problemas, essas heresias pequenininhas, elas entram como uma virose. Você já pegou uma virose? Você está em casa, está tudo bem, de repente você sente uma moleza, né? Um arrepio, besteira. Aí no outro dia você sente umas dores nas pernas, né? Dor na perna. Tá tudo bem, vai passar. No terceiro dia, e geralmente é um bichinho tão pequenininho que te bota de cama, que no fim se tornam aquelas grandes infecções que podem te levar à morte. É um pequeno bichinho. Como é que chama? Um vírusinho que vai entrando. Vírus geralmente muito pequeno. E heresias sempre são muito pequenas, que quase ninguém percebe. E ela vai entrando e vai adoecendo a igreja e tornando uma igreja fora dos contextos, do princípio, dos valores e da doutrina cristã, como uma virose. Então, eu falei o que não é igreja. Até aqui, eu estou falando exemplos de movimentos cristãos que não são igreja. Que não são igreja para Deus. Mas, então, o que é igreja, segundo a Bíblia, que nós vamos ver? Em primeiro lugar, o que é a igreja, o corpo de Cristo? Quais são os fundamentos do corpo de Cristo, da igreja como corpo de Cristo? E eu quero, nesse texto, mostrar alguns fundamentos que Cristo deixou através do seu apóstolo Paulo para o que é a igreja e como esta pequena igreja aqui na Rua do Rio deve ficar firme, fundamentada e nunca se desviar desses princípios. Amém, queridos? Amém. Nós precisamos orar hoje, agradecer a Deus, mas orar, Senhor, mantém-nos firmes na fé, firmes na tua palavra. E a igreja, então o que é a igreja? Em primeiro lugar, a igreja é o corpo de Cristo. Vamos dizer juntos? Em primeiro lugar, a igreja é o corpo de Cristo. A igreja não é de um homem, não é de uma denominação, não é de um grupo. A igreja é o corpo de Cristo. Veja aí no verso 12 e 14. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, todos os membros, mesmo sendo muitos, constituem que? Um só corpo. Assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um só corpo. Quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos foi-nos dado beber de um só Espírito. Aleluia. Amém, queridos? Amém. A igreja é um corpo. A igreja não é uma organização, não é uma loja, não é uma instituição humana. A igreja é um corpo.
é um corpo vivo. Amém, queridos? Amém. É um corpo vivo. E esse corpo é o corpo de Cristo. E aqui ele diz, o corpo é um só. Só existe uma igreja. Não existe duas igrejas. Jesus só tem um corpo. Jesus só tem uma noiva. Jesus não é bígamo. Jesus não é adúltero. Ele só tem uma esposa. E a sua esposa é o corpo dele. Amém. Porque ele é um só. A igreja é um corpo, que é Cristo e todos os membros do seu corpo, que é a igreja. Amém, querido? Amém. Sendo muitos, constitui um só corpo. E assim é a respeito de Cristo. É assim que é Cristo. Cristo é o cabeça e a igreja é o seu corpo e é uma só. Não existe duas igrejas. Não é a igreja do pastor Douglas, não é a igreja, não precisa pedir autorização pelo pastor Douglas para fazer coisa nenhuma. Peça autoridade ao cabeça Jesus Cristo. Amém, querido? Amém. Então, em primeiro lugar, o que é a igreja? Em primeiro lugar, o que é a igreja? Em segundo lugar, a igreja é um corpo, e este corpo é outro dependente. Na igreja, no corpo de Cristo, um depende do outro. Um está ligado ao outro. Um não vive sem o outro. Não posso viver sem você, meu irmão. Não posso viver sem você. Você faz parte do corpo. Não posso viver sem você. Essa é uma música antiga que a gente nem sabe. Também, essa música. Aqui exatamente, Cristo é... A igreja é o corpo de Cristo, mas é um corpo que ele é autodependente. Ele precisa um de um outro. Não há nenhum membro avulso no corpo. Não há nenhum membro autônomo no corpo. Todos são dependentes uns dos outros. Ninguém vai chegar no céu sozinho. Você só vai se tiver comigo. Se me aguentar. Se me suportar. Tem irmão que a gente tem que suportar. A Bíblia mesmo diz que a gente tem que suportar. A gente não pode. E é isso que Paulo está dizendo aqui. Veja aqui comigo, verso 15 a 17 e o 21 a 24. Verso 15 a 17 diz assim. Olha como a igreja, esse corpo de Cristo, ele é autodependente. É outro dependente. Depende de outro. Depende do irmão. Precisa do irmão. E Paulo vai dizendo aí no verso 15 a 17. Se o pé disser, porque eu não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou do corpo, não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Verso 21 até o verso 24 agora. Os olhos não podem dizer à mão, não precisamos de você. E a cabeça não pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Pelo contrário, vamos ler juntos verso 22? Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. Aquele irmãozinho mais problemático, aquele irmão mais difícil, aquele irmão que menos entende as coisas, eles são necessários na igreja. E ele diz, e os que nos parecem menos dignos no corpo, a este damos muito mais honra. Isso aqui de Paulo está fazendo uma ironia aqui, cuidado. Às vezes a gente dá atenção para as pessoas que são mais importantes. O pastor Douglas, o diácono, o Robson, você já viu? Só falta um paletó ali. A gente às vezes tem um problema de dar honra a algumas pessoas e desonrar a outros. Ele diz aí, também nós, os que não são decorosos, os que parecem menos dignos do corpo, a eles damos muito maior honra.
Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Aqueles que são ocultos em nós, às vezes a gente dá mais honra a esses membros que são mais ocultos. Ao passo que os nossos membros não têm necessidade, os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Então, ele está, verso 24. Então, ele está dizendo que nós precisamos uns dos outros, nós dependemos uns dos outros, não importa quem é o membro, que tipo de membro é, que capacidade ele tem de pregar ou não, que capacidade ele tem de orar, de ensinar ou não, que capacidade ele tem de ajudar, de andar. Cada irmão é importante no corpo. E eu preciso de você. Eu preciso de você, Candinha. Eu preciso de você. Eu dependo de você. Sabe por quê? Jesus não vai vir buscar você para o céu. Jesus vai vir buscar o seu, a sua noiva. E a noiva não vai sem pé, não vai sem olho, não vai sem ouvido, não vai lá, ela vai ser perfeita. Na dia de Cristo. E você faz parte da perfeição deste corpo. Cada membro faz parte da perfeição deste corpo. Então, em primeiro lugar, a igreja é o corpo de Cristo e a igreja é outro dependente. Amém, queridos? Amém. A igreja é outro dependente. Em terceiro lugar, a igreja é uma unidade que tem um cabeça, que tem um dono. A igreja não anda pela sua cabeça. Ela não anda pela cabeça do pastor, do presbitério. Ela não anda pelos valores do pastor, do presbitério, nem de homem nenhum. Ela só anda com a autoridade de um só, Jesus Cristo, que é a cabeça da igreja. A igreja é uma unidade. Ela é uma e ela tem um dono e uma cabeça, Jesus Cristo. Verso 18 e 20, a 20 e o verso 27. Veja comigo. Verso 18. Mas Deus, preste atenção nesse texto, mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como Ele quis. Amém? Amém. Ele que coloca, não sou eu que entro no corpo de Cristo, é Deus quem vai me buscar e traz para o corpo de Cristo. Amém. Ele me traz e me coloca no corpo de Cristo. Ele me coloca lá e Ele me coloca onde Ele quer. Eu não escolho ser músico. Eu não escolho ser mídia. Eu não escolho ser pregador. Eu não escolho ser diácono, ser cooperador, ser professor. É Deus quem nos coloca nesse cada lugar. Isso, o que você vê no meio das igrejas aí é cada um querendo ser o que é. É ou não é? O que acha que é. Eu quero ser isso, eu quero ser aquilo. E ainda tem briga e confusão nas igrejas, é ou não é? Tem gente que pode pensar assim, pastor Dom está meio chato. Acho que eu pregaria melhor. É ou não é? Mas infelizmente Deus me colocou aqui. Ele me colocou no corpo. Depois Ele me colocou aqui em Recife para perturbar a tua cabeça. Eu vou fazer isso até o dia que Ele me chamar. Vocês vão ter que me aguentar. Porque foi Ele que fez essa obra. Foi Ele que me colocou no corpo. Porque é Ele quem manda no corpo. Ele que é o dono do corpo. Verso 27, veja aí comigo. Ora, vocês são corpo de... E individualmente... Cada um é membro do corpo. Mas esse corpo
é de Cristo, não é o corpo de nenhum homem, de uma instituição, é o corpo de Cristo, e portanto, está dizendo, ele é o cabeça. E isso foi o que Jesus disse em Mateus 16, 18. Veja o que Jesus disse em Mateus 16, 18, que é o que o Paulo está refletindo aqui. Ele é o cabeça da igreja e nós somos corpo dele e quem manda é ele. Veja Mateus 18 que ele disse. Leia junto comigo. Mateus 16, 18. Vamos ler juntos? Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha. A igreja é de quem? Não é de Pedro? Não. É do Papa? Não. É do pastor Douglas? Não. A igreja aqui é da Maria, da Santa Maria? Não. A igreja tem um cabeça, um dono, é Jesus Cristo. A igreja é um corpo outro dependente e é uma igreja que tem um dono, um cabeça, Cristo Jesus. Em quarto lugar, nesse texto nos ensina que a igreja, ela cresce unida pelos membros, através dos membros. Quem dá o crescimento é Cristo, mas Ele vai usar Ele vai usar Niédia, Ele vai usar Ângela, vai usar Bão, vai usar Fábio, para que eu seja instrumento de crescimento do meu irmão. Amém? Ele vai usar. Verso 25 e 26. Vejam. Para que não haja divisão no corpo, para que não haja divisão no corpo, mas para que os membros façam o quê? Cooperem com igual cuidado em favor uns dos outros. Vamos ler o 26 juntos? De maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. A igreja não pode ter divisão, mas ela tem unidade, comunhão, cuidado uns dos outros. Eu preciso, tem muita gente que fala do irmão, que se preocupa do irmão para falar mal, para falar isso, para fazer fofoca. Mas nós devemos estar muito atentos à vida do irmão, porque se ele precisar, a gente está com a mão pronta para levantá-lo, para curá-lo, para animá-lo, para ajudá-lo. É o que ele diz aqui. Nós precisamos, os membros cooperem a favor uns dos outros. Na igreja, você é mais importante que eu. Amém, queridos? Paulo vai dizer isso em Filipenses. Considerai-vos os outros mais importantes, mais valorosos que vocês mesmos. O irmão é mais importante, então eu sempre vou dar uma cadeira melhor para ele. Eu vou ajudar a ele, vou cuidar dele. É um cuidado. A igreja é um corpo que se cuida, que coopera. A igreja verdadeira não faz divisão, ela sempre une. Amém, queridos? Amém. Para que não haja divisão entre nós. A igreja de Santo Amaro não é melhor do que os irmãos aqui do Rio. Nós somos um só corpo que cuida. É a igreja que socorre. Amém? Amém. Meu irmão, eu preciso de ti. Porque Deus colocou em ti graça para mim. Meu irmão, eu preciso de ti. Socorro. São irmãos que dão honra uns aos outros. Tem irmão que está no meio da igreja. Deixa eu trazer uma coisa aqui. Porque a igreja visível tem crente e tem ímpio. É ou não é? Mas o verdadeiro membro do corpo de Cristo, ele nunca busca honra para si. Ele sempre busca honrar o seu irmão. Ele dá honra ao irmão. Ele quer ver o irmão crescer. Quando o irmão prospera, ele não fica
Ele fala, louvado seja o Senhor pela vida do irmão. E ele, de sinceridade de coração, glorifica a Deus, porque Deus está abençoando o irmão. Porque não há inveja, há alegria um com o outro, honra coletiva, a alegria corporativa. Quando um fica doente, todo mundo fica doente junto, todo mundo ora junto, todo mundo visita, todo mundo ajuda. Se precisar de dinheiro, faz uma vaquinha, vai buscar, cuida dos irmãos. Mas se o irmão é honrado, todos são honrados juntos. Amém, queridos? Por quê que eu devo me alegrar quando um irmão é honrado? Sabe por quê? Porque quando ele é honrado, eu também estou sendo honrado, porque eu faço parte desse corpo. Porque eu sou um com ele. Eu tenho unidade com ele. Então, o corpo, ele tem uma unidade. E ele vive em alegria corporativa. Amém? Amém. Eu tenho muito prazer em viver com vocês. Amém. Nós temos muitos problemas. Eu sou um problema. Você é um problema. Mas a alegria de ser membro da igreja me faz superar todos esses problemas, essas necessidades. Porque a igreja, e quando acontece isso, o que acontece? Crescimento do corpo. É ou não? Crescimento para cima, crescimento para dentro e crescimento para o lado. Crescimento para cima, Deus é honrado quando a igreja cresce. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Crescimento para dentro, nós somos santificados, não somos edificados. Nós crescemos como cristãos. Amém, queridos? Amém. Nós nos tornamos melhores. Você é parte da minha melhora. Como cristão, do meu crescimento, do meu amadurecimento. Isso é crescer para dentro. E quando a igreja cresce para o alto, glorificando a Deus na sua unidade, na sua vida, na sua honra, ela cresce para dentro, na sua vida santificada, vida de crescimento espiritual. O que vai acontecer? Crescimento. O mundo vai ver as vossas boas obras e vai glorificar a Deus. E muitos vão querer vir se agregar à igreja do Senhor. E aí o que vai acontecendo? Deus vai acrescentando. Lembra de Atos capítulo 2? Os irmãos viviam de tal forma, com uma vida de sinceridade, de unidade, de tal forma, 2:42, diz assim que Deus, os de fora viam que eles, como é que eles viviam e queriam se agregar à igreja. Por isso que num dia entrou 3.000, no outro dia 5.000, e a igreja foi crescendo, porque havia unidade e crescimento da igreja. Amém, queridos? Amém. Esta é a igreja de Jesus Cristo. Não é estas igrejas que nós vimos por aí. Algumas lições que a gente pode ter dessa verdade. O que é a igreja de Cristo? Ou a igreja de Cristo é o corpo de Cristo em crescimento. Vamos dizer juntos? A igreja de Cristo É o corpo de Cristo em crescimento. Crescimento? Amém, queridos? Amém. Esse é o corpo em crescimento. Por isso que hoje, agora eu estou falando para nós aqui, congregação da Bomba do MT, ela não é sozinha a igreja de Deus. Ela é parte do corpo de Cristo, aqui na Bomba do MT. Ela só é uma parte do corpo de Cristo invisível. Essa é uma igreja local. Amém, queridos? Amém. Porque a igreja de Cristo tem a igreja invisível, universal, a universal de Cristo, não do Bispo Macedo. Mas ela também é a igreja local, que é a congregação. Essa congregação é uma igreja local que faz parte da igreja universal do Senhor Jesus. Ela existe para que
seja um meio de crescimento, de aumento e de formação do corpo de Cristo. A igreja única e invisível de Cristo. Amém? Amém. Que esta igreja cada dia promova o crescimento do corpo de Cristo. Amém. Espiritualmente, emocionalmente, doutrinariamente, ela cresça e ela alcance. Senhor, salve essas vidas, essas pessoas que estão aqui. Que esta igreja seja uma luz aqui neste lugar, Senhor. Que as pessoas, ao ouvirem, a passarem aqui e a verem a vida destes irmãos, elas venham para crescer juntamente no corpo de Cristo. Este é o nosso alvo, esta é a nossa oração diária. Paulo diz que todo o corpo, em Efésios 2:19, veja, e Paulo diz que quando a igreja entende que ela é a igreja de Cristo, que ela é corpo de Cristo, que ela tem uma unidade, que ela é outro dependente, e que ela agora tem um cabeça, e que ela cuida um dos outros, vive uma vida verdadeiramente cristã. Paulo diz, leia comigo o que ele diz, todo o corpo. Vamos ler? Paulo 2, Efésios 2:19, eu pensei que tivesse ali. Efésios 2:19. Não posso viver sem você. Assim. Vamos ler juntos? Assim, não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. Todo o corpo, ele vai crescendo, ele vai ser da família de Deus, e ele vai ser útil para a glória de Deus. Por isso, você foi chamado aqui na congregação para servir uma igreja que é do Senhor. Amém, queridos? Amém. Não é a igreja do pastor Douglas, não é do pastor Luciano, mas é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Amém. Segundo lugar, a congregação neste bairro é um presente de Deus para o evangelismo e aperfeiçoamento dos salvos. Amém, queridos? Amém. Esta igreja é um presente de Deus. Não foi a igreja presbiteriana, a família cristã, que fez esta igreja. Quem fez esta igreja é Cristo Jesus. Amém. Ele que abre portas e fecha portas. Se ele abriu essa porta, a glória é dele. Amém, queridos? Amém. A igreja é dele, não é de um homem. Ela é instrumento de Cristo para edificação da vida dos crentes aqui. E ela é instrumento para salvar muita gente nesta cidade, neste bairro. Lembra de Atos capítulo 10, que o Senhor disse, eu tenho ainda muito povo nesta cidade. Deus tem muito povo aqui na bomba do Eterno. E que Ele quer salvar. Este corpo deve ser instrumento dele. Terceiro lugar, Deus espera que realizemos perfeitamente as nossas funções. Todo membro é importante, amém? Amém. E todo membro, Deus espera que você, dedo, use, faça a sua função. Pegue, ajude, levante, coce. Amém? Amém. Cutuque. Pé, ande, vá, mão, ajude, amém? Pescoço, vire, ajude a cabeça a ir para lá, a ir para cá. Olho, veja, esteja atento às pessoas, ouvido, ouça os irmãos, ajude os irmãos, cuide dos irmãos, amém, queridos? Amém. Cada um faça a sua parte, porque cada um fazendo a sua parte, o que acontece? Há crescimento para cima, para dentro. Por isso, congregação, trabalhe muito. Amém, queridos? Amém. Feliz aniversário. Mas trabalhe bastante. Amém. O Senhor quer que o seu corpo trabalhe. O corpo de Cristo não pode ser preguiçoso. Porque Jesus disse, meu Pai trabalha até hoje. E eu também trabalho.
Você é corpo de Cristo? Quem é corpo de Cristo não é preguiçoso. Não tem preguiça. Tem uma música das crianças, né, que fala da formiga, né? Como é que é aquela, né? Como é que é? Da formiguinha? A formiguinha na folha e carrega, se uma fecha, a outra pega. Deus não quer preguiçoso em sua obra. Deus não quer preguiçoso em sua obra. Música de criança que serve para os adultos, né? Não quer preguiçoso em sua obra. Porque senão o tempo sobra. Essa é uma verdade do corpo de Cristo. Quem quer ver a igreja do Senhor crescer aqui? Trabalho, oração, evangelismo, visita, convite. Não deixe passar uma semana sem convidar um vizinho, um amigo, um parente, ligar, porque você quer ver o corpo de Cristo em você. Você é voz, você é boca, você é pé, você é ouvido, você é mão, tem que trabalhar. Amém? Amém. Por último, nós vamos celebrar a ceia neste momento. Nós vamos celebrar a ceia neste momento, porque a ceia também é uma representação da nossa inclusão no corpo de Cristo. Amém, queridos? Amém. A ceia também é uma representação que eu sou parte do corpo. Quando Jesus disse, este é o meu corpo que é partido por vós. O corpo de Cristo é um só, lembra? Ele é um só? Sim. Mas ele tem muitos membros. Ele foi partido lá na cruz do Calvário. Mas quando eu como junto com você, quando todos nós comermos este pão quebrado, no fim nós vamos ser um pão só. Amém, querido? Amém. É só um pão. Um pão que foi quebrado, que foi dividido lá na cruz do Calvário, dividido do pecado. Agora, ao comer um pedacinho, quando nós comermos todos, nós nos tornamos novamente um só pão, ou um só corpo. Amém? Amém. Louvado seja o Senhor. Não tem meio melhor de celebrar 3 anos de vida e do corpo de Cristo aqui na bomba do Betel, a não ser na mesa do Senhor. Amém, queridos? Vamos orar e agradecer a Deus por este corpo aqui. Vamos agradecer pelo irmão que está ao nosso lado e dizer para ele, não posso viver sem ti. Eu não vou para o céu sem você. Abraço o irmão que está ao seu lado. Ore com ele agora. Ore por ele. Abençoe a vida dele.
Entendido? Antes da gente comer da ceia, vamos agradecer a Deus pela congregação, cantando ao Senhor, dando graças a Ele por 3 anos de vida nesta congregação. Vamos cantar? Por esta vida revelou, graças dou pelo futuro e por tudo que passou, pelas bênçãos derramadas, pelo amor, pela aflição, pelas graças reveladas, graças dou pelo perdão, graças pelas luz celeste e por nuvens há também, pelas rosas do caminho e os espinhos que elas têm, pelas noites desta vida, pela estrela que brilhou, pela prece respondida e a esperança que falhou, pela cruz e o sofrimento e a final ressurreição, pelo amor que é sem medida, pela paz do coração, pela lágrima vertida e o consolo que é sem par, pelo dom da eterna vida, sempre graças hei de dar. Este é o meu corpo, que é partido por vós. O corpo de Cristo foi partido lá na cruz para que ele se tornasse e ganhasse muitos membros. Era um só corpo. Ele foi para a cruz. Mas a hora que ele subiu na cruz, ele disse: e eu, quando for levantado da terra, todos atrairão a mim mesmo. E Paulo, entendendo que ele foi incluído no corpo de Cristo, ele disse: já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive. Eu estou no corpo, fui batizado no corpo de Cristo. Você já foi batizado no corpo de Cristo? Dê uma glória bem grande. Por isso, ao comer deste pão, coma, entendendo que você é parte de um só corpo. Amém? Obrigado, Senhor. Consagramos este pão e comemos como parte de um só corpo. Amém? Você pega o pão, depois nós vamos comer todos juntos, porque nós somos um só corpo. Amém? Vamos cantar e vamos receber o pão. Mesmo sendo muito, somos um corpo, somos um corpo em Cristo. Mesmo sendo muitos, somos um corpo, somos um corpo em Cristo. Mesmo sendo muitos, somos um corpo,
parte desse mundo. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Depois de partir o pão, de cear, Jesus tomou o cálice, dizendo: este cálice é o cálice da nova aliança, é o cálice no meu sangue, bebei dele todos, porque no sangue de Cristo há poder, há força, há vida, há libertação, há edificação, há purificação, há perdão dos pecados, porque agora nós estamos em Cristo Jesus. Ó Pai, consagramos este cálice, cremos que fomos incluídos no corpo de Cristo. Cremos que agora nós temos a vida de Cristo, porque nós ressuscitamos juntamente com Ele. E agora nós temos o sangue de Cristo que corre nas nossas veias. Este sangue que nos purifica, este sangue que nos santifica, e este sangue que nos dá vida diária para até o dia da tua vida. Em nome de Jesus. Amém? Vai tomando o cálice, louvando ao Senhor, porque agora você é perdoado de todos os seus pecados. E você faz parte desta nova vida. Amém, queridos? Tomai deles todos. Sendo muito, somos um corpo, somos um corpo em Cristo. Mesmo sendo muitos, somos um corpo, somos um corpo em Cristo. Só numa fé do Senhor Jesus, unidos no corpo de amor. Em
você precisa dele. Você depende dele. E que não há divisão no corpo. Amém? Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por... Ninguém pode cantar com o olho fechado, porque ele está cantando com o irmão agora. Como fruto deste novo coração, É o irmão que é isso. eu declaro a paz de Cristo, eu abençoo meu irmão, preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo, e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Olha, eu preciso de ti. Em vez de falar irmão, diga querido Jefferson, querida Cláudia. O irmão tem nome. Eu preciso de ti. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que a presença e a comunhão do Espírito Santo mantenha esse corpo unido até a volta do Senhor. Amém? Agora abraça o irmão dizendo: eu preciso. Amém? Amém. É só para tirar a foto aqui, tá? Pode todo mundo, tem como juntar todo mundo para tirar foto? Vem!